Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus alcance você, a sua casa e a sua família. Eu sou o presbítero Juciones Miguel, líder de jovens aqui da congregação de Uber. Congregação essa que é dirigida pelo pastor Leomir. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, projeto Restaurando Vidas. O nosso pastor presidente é o pastor José Suimar. E hoje você está no primeiro episódio do projeto Eu Digo Sim. É isso mesmo. O nome do projeto é Eu Digo Sim. E para você que está aqui pela primeira vez, eu preciso te apresentar esse projeto. Os irmãos sabem que todos os domingos nós temos a nossa escola bíblica dominical. E Deus apresentou esse projeto para o Departamento de Jovens Unidos em Cristo, em que estaremos desenvolvendo esse projeto no ano de 2026. O nome do projeto é Eu Digo Sim. E nesse projeto nós estaremos apresentando a todos os queridos irmãos a aula da nossa escola bíblica dominical para os jovens. Então, ao decorrer da semana, os irmãos terão acesso à pré-aula da escola bíblica dominical. É um negócio de Deus, sabe? É uma aula diferente, com uma conversa, com um diálogo voltado para jovem. Então, se você é jovem, convide seu amigo, convide seu irmão, convide o pai, convide a mãe, convide toda a família, porque será um momento de muito crescimento espiritual. Não importa se você é rapaz, se você é moço, se você é senhor, se você é senhora, o convite é para todos, porque é um momento de Deus em nossas vidas. Então, ao decorrer da semana, nós estaremos apresentando sempre antes do domingo a pré-aula para os queridos e amados irmãos. E como é um projeto de Deus, o projeto de Deus não dá para fazer sozinho. Então, por isso é que nós temos uma equipe maravilhosa, que estão em oração, que estão em jejum, clamando a Deus, se dedicando na palavra. E nós queremos agora, nesse exato momento, apresentar aos queridos irmãos essa equipe de Deus que estará levando essa mensagem para sua casa, para sua família e para sua história. Eu tenho certeza que as suas semanas não serão mais a mesma. Haverá um conteúdo de Deus que vai tocar você. Eu quero apresentar agora o nosso querido coordenador de jovens aqui da nossa congregação de Uber, querido irmão presbítero irmão Adonias. Meu amigo, Senhor. Simas, que alegria participar desse projeto. Que maravilha. Eu Digo Sim, tá? Que maravilha. Já tô impactado. É um negócio de Deus, é um verdadeiro alimento de Deus para nossas vidas, tá? Tão feliz em poder servir vocês, Glórias a tá Deus. bom? É um momento de gratidão estar É com isso vocês. mesmo, é um momento de crescimento, Isso. Também está conosco o nosso querido irmão Jovem Adria. Paz do Senhor, Jovem Adria. Líder Juciones. É de Deus. Que maravilha. É forte. Que maravilha. É forte para essa nossa geração. É um projeto do Senhor. É um projeto de Aleluia. Deus. É um projeto de Glória Deus. a Também Deus. está com a gente aqui nosso querido irmão Igor. Jovem Igor, paz do Senhor. A paz do Senhor, presbítero Juciones. Tudo bem? Bem demais. Que prazer lhe receber. Que alegria receber os queridos irmãos, para a nossa pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Eu já disse para os irmãos que será um momento de crescimento, Será um momento de uma conversa, um diálogo voltado para jovem. Um tipo jovem, Um jeito de jovem de ministrar a escola bíblica dominical. Então, meus queridos, estão aqui esses homens de Deus que vão estar servindo a obra de Deus, Glória a levando uma mensagem para a sua vida e para a sua família, tá bom? Então nós vamos adentrar ao conteúdo da nossa lição. Nós estamos apresentando aos queridos e amados irmãos o primeiro trimestre do ano de 2026. A temática desse trimestre será o plano perfeito, a salvação da humanidade, a mensagem central das Escrituras. Então, nesse trimestre, no primeiro trimestre do ano de 2026, no Departamento de Jovens, nós vamos estar trabalhando esse conteúdo bíblico. O comentarista da nossa lição é o nosso querido irmão Marcelo Oliveira. Tem muita coisa de Deus aqui. Aleluia. Os jovens É verdade. serão forte. edificados, Eu quero dizer algo especial. O jovem que iniciar essa lição com o propósito de aprender, quando ele terminar, ele vai estar num nível espiritual altíssimo. Glória a Deus. Porque o conteúdo é profundo e é poderoso. Então nós vamos analisar no conteúdo de toda essa lição que nós vamos trabalhar a doutrina da salvação. Nós estudaremos a soteriologia, a doutrina bíblica que revela como Deus salva o ser humano da condenação eterna. E nós vamos entender que a salvação é o centro do cristianismo. É um presente da graça de Deus, não resultado de obras ou méritos humanos. Somos salvos pela graça mediante a fé.
exatamente pela graça e exatamente pela fé em Jesus Cristo que a salvação nos encontrou. Um dia andávamos perdidos, né, É Adonias? verdade, Andávamos totalmente, perdidos totalmente. e fomos encontrados pela salvação. Então esse é o conteúdo que nós vamos estar estudando na nossa lição bíblica, a doutrina da salvação. Nós vamos ver que a doutrina da salvação, ela tem tanto amparo no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, né? No Antigo Testamento nós víamos a obediência à lei, o sacrifício, o livramento físico. No Novo Testamento nós vemos que a graça de Deus superabundou, Jesus Cristo é o Salvador e a fé em Jesus é que garante a salvação. Aleluia. Meu Deus do Glória céu, a é Deus. muito mistério, Isso é muita lindo coisa aqui. de Deus, né? É forte. Então nós vamos ver que os dois testamentos estão ligados. O Novo Testamento revela plenamente a salvação prometida no Antigo Testamento. Presbítero Adonias, eu tô ansioso. Eu também. Ansioso para nós iniciarmos essa aula. Eu sei que será um tempo de crescimento Eu de creio Deus nisso, para as nossas eu creio. vidas, né? Então esse é o contexto do nosso trimestre. A primeira lição, que é a lição que nós vamos nos desbruçar hoje, que vamos entender, que vamos estudar hoje juntos aqui, nesse jeito dinâmico, é a lição, o sentido bíblico da salvação. O tema da lição é esse, o sentido bíblico da salvação. Nós vamos para a Bíblia, para a palavra, porque jovem gosta de palavra. Glória a Deus. Gosta de Bíblia, Verdade. gosta de coisa de Deus. E é isso que nós vamos falar durante todo o decorrer dessa lição. Se prepare, meu filho, porque é um tempo de crescimento. Deus vai falar com você. Você tá longe, você quem sabe tá aí, quem sabe lá no Brasil, ou quem sabe você tá aqui nos Estados Unidos, não importa onde você estiver, essa palavra vai alcançar a sua vida. Deus vai tocar o seu coração Glória a Deus. através da Escola Bíblica Dominical. Os jovens da Assembleia de Deus gostam ou não gostam? Gosta, da Escola Bíblica? Gosta. Gosta, é coisa de Deus. Vamos pra frente então, nós vamos adentrar ao um contexto da nossa lição, texto principal. Presbítero Adonias, o senhor pode ler por gentileza? E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Nós encontramos esse texto principal no livro de Gênesis, capítulo de número 3 e verso de número 15. Meu Deus, profundo. Resumo da nossa lição. Querido irmão Adriano, o senhor pode fazer a leitura pra gente, por gentileza? A salvação na Bíblia é o livramento de Deus que começou no Antigo Testamento e se cumpriu plenamente Meu em Deus. Jesus Cristo Uau! no Novo Testamento. É forte, é forte. É forte. É um negócio de Deus. Então, ao introduzirmos a nossa lição, nós vamos ver que a salvação é o tema essencial, né? É o tema principal, né? Porque, ou seja, a salvação é vinda através de Jesus. E se nós olharmos o contexto bíblico, a Bíblia ela é cristocêntrica. Yes. É Jesus no centro. Todos que vieram antes de Jesus vieram para falar que ele viria. Os que vieram após a vinda de Jesus vieram para falar aquilo que ele fez, os seus feitos, enquanto ele esteve aqui. Então aí nós fazemos uma ligação do Antigo Testamento com o Novo Testamento. O Antigo Testamento nada mais era do que a sombra das coisas futuras, né? Uau. Então, na lição dos jovens, os jovens vão receber essa carga de poder de Deus, entendendo que não é por acaso, né? Não é simplesmente uma situação que aconteceu do nada, é um projeto de Deus e é um plano perfeito. O plano de Deus é um plano perfeito de salvação. Essa é a introdução da nossa lição. Agora a gente vai para o conteúdo da nossa lição em si. O primeiro ponto da nossa lição que traz o conceito bíblico de salvação. Irmão Adonias, fala um pouco sobre esse conceito bíblico de salvação. Em nome de Jesus. Com muita alegria. Primeiro quero agradecer a vocês que estão aí nos assistindo, tá? Vai ser um momento de grande aprendizagem. Eu já te convido a você a compartilhar. Isso, Sabe, com o isso seu aí. amigo que está nos assistindo. Sabe? É um presente de Deus. Isso aqui é um alimento espiritual, tá bom? Compartilhe e nos ajude em nome de Jesus. Voltamos para o nosso conceito. Meu amigo Igor, irmão Igor, jovem aqui da igreja de Uber. Na nossa Bíblia Sagrada, nós observamos que tudo existe uma base. Yeah. Nada que nós fazemos não veio por acaso, não é tirado de uma história em quadrinho. E o conceito salvação, Deus graciou muitos homens com conhecimento. E dentro hoje desse alimento que nós temos na mesa, estudar a palavra salvação, nós temos que entrar dentro da teologia sistemática, aonde nós vamos ouvir o termo soteriologia,
que é onde vem os princípios da palavra salvação, de onde se destina todo um caminho percorrido dentro desse conhecimento da palavra salvação para as nossas vidas. E diante disso, desse termo, nós tiramos da palavra salvação, nós tiramos a palavra salvar. E nós vamos ver que dentro da teologia sistemática, ela é aplicada tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Observamos isso. Eu vou dar apenas um potinho, um gostinho, sabe, para você que é aperitivo. Um aperitivo. Isso mesmo, meu amigo presbítero. Um aperitivo para você saber como é a palavra salvar Meu Deus. no Novo Testamento. No Novo Testamento nós vamos ouvir a palavra salvar, sabe como? Como perdoados estão os seus pecados. Glórias a Eu vou Deus. repetir de Glória a novo. Deus. É forte. Eu vou repetir de novo, ó. É forte. Perdoados Glória a estão Glória a os Deus. seus e os nossos pecados através de Jesus Cristo. forte. Eu vou deixar isso um pouco mais pra frente, esse mistério de Deus, né? E vou concentrar um pouco aqui no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra salvar, ela vem com tanto poder de Deus que ela traz o verdadeiro sentido de uma liberdade. Sabemos, pois, que através da queda do homem, todos nós viramos pecadores. E uma vez que nós viramos pecadores diante do fato do pecado, Deus precisava colocar uma nova esperança na nossa vida. Yeah. E a palavra salvação veio como um livramento, sabe? Meu Um Deus, livramento. meu Deus. E nós vamos ver dentro do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, nos livros que vão registrar os períodos históricos da Bíblia, o verdadeiro livramento, o cuidado, o amor de Deus com o seu povo. Meu Deus. E eu quero apenas citar um exemplo aqui, que eu não posso me delongar muito, que nós temos toda uma programação à frente. Quero citar um exemplo bíblico que está no livro de Êxodo. Que Deus vai libertar um povo, sabe, jovem Adrian, de 400 anos de escravidão. Meu Deus. Você sabe o que é 400 anos? Quantas gerações você acha que se pode se passar? Creio eu, mais ou menos, dentro de um estudo, entre 5 ou 6 gerações. É forte. Sabe? É você saber que o seu filho vai ser escravo, que o seu neto vai ser escravo, que o seu bisneto vai ser escravo. Olha só a falta de esperança. Mas só com o amor de Deus, é isso que eu acho lindo. O amor de Deus é tão grande nas nossas vidas, que ele olhou para aquele cenário e falou, eu vou trazer salvação. Meu Deus. E uma vez, quando Deus registra no céu, eu quero a salvação e eu quero a liberdade, eu vou trazer um livramento. E Deus vai capacitar um homem chamado Moisés. Esse Moisés, ele vai olhar dentro do cenário que ele está vivendo e falar, eu sou incapaz. Meu Deus. Eu não consigo. Eu não sei falar. Eu tenho vergonha. E parece que eu vejo um retrato, meu amigo presbítero Juciones, sobre trazendo para os nossos dias de hoje. Para atualidade. Para atualidade. Aham. Porque quantos jovens, talvez Deus tá chamando. É. Não, Deus tá chamando. Deus Já tá tô chamando. profetizando. Deus tá Deus tá chamando. chamando. É isso. Aí o jovem tá falando assim quem sabe pro seu líder, né? Ah, mas eu não sei falar. Eu não tenho intimidade com a Bíblia. Meu Deus. Né? Eu tenho vergonha de expressar na frente, sabe, do microfone, Aham. ao público. Mas Deus tá olhando no céu. E tá olhando pra Moisés, e tá olhando pra você que tá nos assistindo, tá falando, não, eu só preciso que você diga sim. Meu Deus. Porque se Glória a você Deus. disser sim, a capacidade, quem dou pra exercer o seu chamado, sou eu. Meu Deus. Sou eu, É forte. sou eu, É sou eu, forte. ué. É forte. Isso É que forte. eu acho lindo. Então, se o jovem está disposto, igual ao nosso projeto, eu digo sim, só pra nós aqui da igreja de Uber, sabe, nós já estamos começando a viver esse milagre de Deus. É forte. Que já tem alguns jovens que disse sim pra Deus, É, já esquecendo todas É as, forte. as deficiências, entregou as deficiências pra Jesus. Toma, Deus. É. Aqui tá as minhas deficiências. Eu não sei falar, não sei pregar, não sei cantar, mas eu digo sim. Aí Glória Deus a olha Deus. no céu e capacita. Capacita. E capacita. É Deus vai, isso. Moisés, vai. Aí Moisés vai. E com Moisés vai o quê? A capacidade. Eu quero trazer uma palavra pra você que tá assistindo agora essa sua Bíblia Dominical, ó. A capacidade, meu irmão, se você tá dizendo sim, ela vem repleta de capacidade de Deus. Meu Deus. Isso vai vir Forte. diariamente na tua vida. Você vai ver o cuidado e o amor de Deus, o zelo que ele tem pra você. E nós vamos ver, quando Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito através das pragas. E nós depois, adiantando mais pra frente, nós vamos ver que o povo tá fugindo, os carros de Faraó estão vindo ali atrás, querendo matar o povo de Deus. Deus levanta uma coluna de
fogo, e chega aquele cenário atrás dos carros de Faraó, na frente o Mar Vermelho. Aí Deus usa Moisés, usa o que você tem na mão, hein, Moisés? E o que é que nós jovens temos na mão? Uma cajado, a autoridade de Deus. Deus nos chamou pra profetizar, pra fazer a obra. É isso. Moisés não Glória fez a nada, Deus. simplesmente bateu o cajado. Nós vamos observar, meu amigo presbítero Júnior, que a água se abriu e o povo viveu um livramento. Meu Deus. Um livramento, um cuidado de Deus. O povo atravessou os pés enxutos. Yeah. Que isso aí é um milagre que eu queria ter uma noção assim, que a gente não consegue abrir a água pra ver e passar com os pés enxutos. E o povo cantou do outro lado. Nós vamos ver o livramento de Deus. Porque no deserto é um cenário que não tem alimento, que não tem plantação. Aí Deus fala, eu não preciso que vocês tenham avistar um cenário verde, uma terra produtiva. Porque o que não tem na terra, no céu, eu mando descer. Aleluia. Glória a Se Deus. falta alimento, alimento vinha Glória do a céu, Deus. diariamente. Aleluia. O povo comia e degustava daquele alimento diariamente. Faltava água, as águas eram amargas. Deus fala, vou fazer essas águas ficarem doces, É Deus agradáveis. cuidando. É Deus cuidando. Era Deus cuidando, livrando seu povo Yeah. diariamente. Meu Deus. E nós vamos ver o cuidado através da vida de Moisés. Deus levantou esse homem com tanto poder, com tanta graça. E isso marca, porque os jovens precisam entender que mesmo com as suas deficiências, quando você entrega a sua deficiência para Deus, não se preocupe, porque Deus tem um plano perfeito para você. É. Deus vai Glória a cumprir, Deus. Deus vai dar capacidade e você vai ver os verdadeiros milagres. Você, meu Deus, eu não vou sair dessa situação, eu não vou conseguir. Aí Deus olha do céu, meu amigo presbítero Juciones, e vai vir com socorro, É. o verdadeira salvação Glória a de Deus. Deus para nossa vida. E nós vamos ver no decorrer da lição, nós vamos deixar até um pouco mais para frente para os nossos demais amigos que vai trazer esse diálogo sobre o Deus Salvador de Israel. É. Deus, no seu período da história, Deus vai levantar não só Moisés, mas mais homens inspirados por Deus, né? E aqui eu quero agradecer esse período sobre esse conceito bíblico de salvação, que nós vamos ver que no Antigo Testamento a palavra salvação, ela vem, só um resumo, ela vem só como um aspecto de livramento de Deus, e no Novo Testamento nós vamos ver a salvação como perdoados estão os Oh, seus meu Deus. pecados. Glória a Maravilha, Deus. Que maravilha. É isso aí, meus É. irmãos. Deus está trazendo para essa juventude atual, né, esse conceito É. de crescimento espiritual pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos alimenta, nos faz Alimenta. crescer. Glória a Deus. Né? Então vamos para o segundo ponto da nossa lição, que fala: Deus levanta salvadores para o seu povo. Meu Deus, que lindo. E que contexto É. lindo é esse, né? E nós queremos nos aprofundar Demais. com isso. Eu acredito que você que está aí na sua casa, que está nos assistindo pelos meios da tecnologia, você vai ser tocado por essa palavra. Fica atento. Glória a Deus. Fique ligado que Deus tem uma palavra para você. Meu querido irmão jovem Adria, fala pra gente sobre esse negócio de Deus levantar salvadores no meio do seu povo. Meu líder Juciones, que privilégio. Maravilha, Que maravilha. privilégio, que honra como jovem, Sim, podendo estar sendo porta-voz do é Senhor isso aí, aqui é de Deus, negócio de Glória a Deus. Deus. neste dia. E mediante ao que o nosso presbítero Adonias nos deixou claro, que Deus veio para salvar. E por meio da salvação, ele levanta. Só que quando entramos nesse segundo ponto, aonde existe um Deus que levanta, existe um Deus que orienta por meio da intimidade. É, Porque não existe orientação sem ser na intimidade. meu conosco. Deus do céu. Sim. Aí Forte. depois existe um Deus que sustenta acima do que os homens te impõem limites. Meu Deus. Então, antes de entrar nesses 3 pontos em que aqui está falando, é necessário eu falar para vocês o cenário, porque Deus não está levantando homens num cenário comum. É, Deus não está levantando homens num cenário de bonança. Aqui o texto está dizendo que existe um povo que está fazendo o bel prazer, o que bem entendem. E é uma realidade em que a nossa geração, por que não dizer o mundo, né? sim, sim. Em que sim. estamos vivendo, o presbítero Adonias, Sim. fazem o que bem entendem, de forma como querem, e mediante a isso, eu como jovem, ainda posso dizer como exemplo, aos meus 16 anos, presbítero Juciones, Deus me chamou para algumas coisas. Olha aí. E Olha quando aí. Deus me chamou Glória a para Deus. algumas Tem mistério coisas... nisso, Tem hein? mistério, É forte. mistério Mistério aí. nisso, hein? Vamos Quando lá, Deus me vamos lá. chamou para algumas coisas, e é bem conexo a esse texto, eu perguntava ao Senhor, por que levantar pessoas mediante uma geração que não quer compromisso? Meu Deus, isso é forte.
Porque o texto está dizendo, em Juízes, que existe uma geração aqui que está vivendo ao bel prazer. Não estão tendo continuidade, não querem intimidade, não querem compromisso. Só que uma coisa em que a gente compartilhava há poucos dias conversando, Sim. que às vezes a gente como jovem espera uma grande manada para Deus fazer. Só que eu aprendi e compartilhei que Deus precisou de um Moisés. Yeah. Meu Deus, isso é forte. Glória a Deus. E Deus Aleluia. precisou apenas de um Josué, um Elias. Meu Deus. Precisou de um Isaías. Alguém disposto. Sim. Disposto. Que disse sim. Que Que disse disse sim. sim. Que É, disse que disse sim. sim. É isso aí. É exatamente disso. E quando Deus se propõe a levantar homens, aí vem um contexto em que acerta muito a juventude, Uhum. que é a exposição. Porque quando Deus só levanta, é vitória. Aham. Deus está levantando. Só que todas as vezes em que Deus precisou pôr a mão do seu povo ou levantar alguém, precisou de uma exposição. Precisou de uma exposição. Quando Deus chegou para libertar o povo no Egito, precisou expor a incapacidade de Israel de orar e buscar. Meu Deus. Quando precisou que Jeremias chegasse, precisou expor a infidelidade de Judá. Quando Jesus chegou, precisou de um João Batista Isso é lindo. para dizer arrependei-vos. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Então, toda vez que Deus enviar alguém ou levantar alguém, é necessário exposição, porque existe uma turminha que acha que Deus não expõe. Aí, ó. Meu Isso é Deus. forte, Fala, né? Deus. Eu sou jovem, eu demorei a acreditar nisso, porque Jesus me amou. Aham. Por que Jesus Yeah. vai expor? Aham. Só que é necessário. E quando Jesus expõe, ele levanta. E quando Jesus levanta, às vezes, nós, na nossa humanidade, aqui o texto está dizendo que era um povo sem referência. Quando Deus te chama sem uma referência, é complicado. Porque quando você não tem referência, é o que o ponto 2 está dizendo. É necessário uma certa intimidade no Senhor. Aqui o texto está dizendo que a casa de Eli, que é o segundo ponto, Aham. está dizendo que a casa de Eli, eles foram para uma guerra lutar no braço. E aí está o problema, né? Aí o que a nossa geração faz? Vai pro braço. É o braço. É o braço. A nossa geração, e eu sou jovem, eu tenho que falar isso, é uma verdade. Aham. Quantas vezes eu já tentei ganhar no braço? Meu Deus do céu. Que lição, né? Quantas É vezes eu já forte. tentei ganhar no braço? Porque quando Deus me chamou, pensei, tá comigo. Tá comigo, a bola tá Aham. comigo. Aham. Mas no céu eu falei, não tá não. Isso é aprendizado, hein? Não tá não. É forte, Ó, é que forte. experiência, É hein? forte. Que E experiência. compartilhando aqui uma experiência aos meus 16 anos, eu lembro que eu tinha uma contínua vida de oração, ainda continuo pela graça do Senhor. Eu tinha um cronograma. Aham. Aqui. Que isso? Quando eu seguindo esse cronograma, eu pensei, tô na bola da vez. Aham. Tô na bola da vez. Só que aí o Senhor começou a me questionar, dizendo assim, eu te chamei para transbordar. Você tá preocupado em só ser cheio. Meu Deus. Então, quando Deus chama, Ele não tá chamando só para você ser cheio. Deus chama para você transbordar. Transbordar. Porque vaso só cheio não derrama. Meu Deus do céu. que Glória coisa a Deus. Porque quem Deus chama para transbordar, não só para ser cheio. Meu Deus. Então, na minha pouca idade, ainda com 16, 17 anos, Deus me ensinou e me falou, te chamei para transbordar. Então, Deus está falando, estou te chamando. Mesmo que a circunstância da tua geração não seja a favor para nascer, mas eu estou dizendo, o nascer não depende do homem. O nascer depende de mim. Oh, Jesus. Glória a Isso Deus. é forte, É meu forte. Então, forte. você, meu jovem, em que Deus chama, porque Deus tem levantado. Tem. Deus tem chamado. Deus tem levantado. tem. Eu sou um exemplo, o irmão Igor é um jovem, vocês que já estão um pouco a mais árduos nesse caminho, já passaram assim por mais Aham, experiência que nós, aham. mas Deus tem levantado nessa geração. Tem. Aleluia. Tem. Só que uma coisa que essa geração nossa tem que aprender, e eu sou um desses em que estou aprendendo, é que não tem como eu fazer esse chamado florescer sem intimidade. Meu Deus. Só que o texto é tão maravilhoso que quando relata que Davi vai para lutar com um gigante, Deus não expôs a Davi uma situação assim de primeira, não. Uhum. Davi aprendeu a matar urso-leão antes,
Significa o quê? Intimidade. Lá no anonimato, Lá no né? anonimato. Isso. Escondido. Antes de encarar gigantes, Aham. aí onde é que tá dizendo? Cadê a intimidade? É que essas aí são as lutas pessoais. Isso. Né? É o São as palco. guerras internas, né? É isso. Os conflitos diários. Os conflitos diários. Isso. Isso é muito forte. É nisso. Só que é uma realidade e um conselho que eu dou para a nossa geração, o púlpito é só a cereja do bolo. É. Eu aprendi ao meu pastor no Brasil, o que me orientou até os meus 16 anos, o homem primeiro tem que aprender a ficar de joelho perante Deus. Aleluia. Para depois ficar Glória de a Deus. braços Glória a dos Deus. homens. Glória a Deus. Então, quando Deus levanta, ele levanta para te fazer porta-voz. Mas antes de ser porta-voz, é necessário intimidade. E através da intimidade, você aprende a matar gigante. Se você não aprender a matar urso e leão, você não está pronto. Meu Deus. Glória a Isso. Deus. Isso É forte. Café ali. Não adianta querer pular, né? Não adianta. querer atravessar. Não adianta querer pular fase. É. Não adianta querer pular fase. E quando Deus levanta esses homens, é por um único objetivo. Aham. Tudo é para o reino. Meu Meu Deus do Deus. céu. Tem gente preocupado em reconhecimento. Tem gente pensando, fui chamado porque vou ter visibilidade. Aham. Fui chamado porque vou ter certos privilégios. Mas não. Deus chamou pelo reino, e o reino do Senhor é o seu povo. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jovem Adria, aproveitando o que o irmão está dizendo, o terceiro tópico desse segundo ponto fala que Davi, Deus salva, né, por meio Sim. da confiança em Deus. Isso. Mas é necessário analisarmos que quando Deus levanta Davi, que Davi vai matar o gigante, tem uma galera aí que vai contra ele. Não tem esse negócio Tem. aí? Tem muita gente, presbítero Adonias, hoje em dia, que começa quando Deus levanta. Aham. Vai na intimidade. Só que, porém, começa aquelas vozes. É. Aí tem gente assim, ó. Você nem filho de pastor é? Isso aí é... Que posição forte. é essa que tá querendo? É forte. Meu forte. Deus. Mas teu pai é o que na igreja? Aham. Porque é assim. E é verdade. Porque tem gente achando que precisa vir de genealogia de pastores, Sim. presbíteros, Igreja levitas, evangélica. para Deus levantar. Deus não se limita ao homem para fazer Meu e Deus. nem levantar. Meu É. Deus. Glória a Deus. Deus não precisa. Essa palavra tá servindo para muitos jovens, Tá, Adriano. tá. Sim. Tá servindo para muitos jovens. Porque o segredo é ouvir uma única só voz. Isso. A voz de Deus, a voz que orienta, né? A voz de quem te chamou. Porque é visível que todos que estavam à volta de Davi dizendo, Davi, você não tem chance. Que chance que você tem contra Golias? Golias é capacitado. Golias é um guerreiro preparado. Que ferramenta que você tem? E uma ressalva sobre isso em que me vem à memória, tentaram pôr armadura Aham. em Davi. Aí tem gente que Deus chega no íntimo e fala, é isso. Aí tem alguém preocupado com performance, Aham. porque hoje a performance é que manda. É. Hoje é quem tem melhor oratória. A visibilidade Hoje- em si, né? Hoje é o take melhor do Instagram. Não fala assim, porque no Instagram vai dar views. Aham. Só que não é assim que funciona. Aí tem gente que no íntimo Deus capacita. Aí chega na hora, quer usar uma armadura que não é. Meu Deus do céu. Quer usar uma armadura que não é. Então o conselho em que eu deixo para nossa geração nesta lição é que Deus chama, mesmo que o ambiente não condiz com o que Deus está te chamando. E quando Ele chama, Ele te chama para o íntimo, presbítero Adonias. Ele te chama para o íntimo. E nesse íntimo, Ele vai te ensinar a primeiro matar leão e urso, para depois Ele te expor uma Meu guerra contra um Deus. gigante. Glória a Meu Deus. Deus. E quando chegar a esta hora, não se preocupe se você não carrega a armadura que teu ambiente condiz que você deveria ter. Aham. O teu ambiente diz, mas você deveria ter tanto em oratória. Você deveria ter feito tanto em aula de música. Eu não estou dizendo que é errado. Aham. Eu não estou dizendo que não é para Sim. fazer. Mas você tem que ficar bem íntimo ao Espírito Santo no que ele te conduz. Yeah. Porque ser guiado pelo Espírito Santo é muito melhor do que ouvir as vozes desta terra. Meu Deus do céu. Que Eu- lição poderosa. E eu, né? eu aprendi algo muito impressionante, sabe? Tá, cravou no meu coração essa palavra que o jovem Adra tá dizendo. Aham. Porque ele trouxe uma experiência pessoal dele aos 16 anos. Sim. Nós vemos dois personagens na Bíblia que ele citou, que é Samuel, que tinha uma vivência desde jovem,
mesmo olhando todo o cenário que lhe parecia conturbo, mas ele não olhou o cenário, ele acreditou na voz que ele ouviu. Nós vemos Davi, que foi chamado lá no anonimato, vencendo todas as adversidades, todas as vozes, para cumprir um plano perfeito da salvação. Plano perfeito. Então nós já estamos enxergando. Se eu consigo enxergar na Bíblia, no Antigo Testamento, e agora eu olhando para a vida do jovem Adria, que é um dos nossos jovens aqui do Departamentos Unidos em Cristo em Uber, nós vemos também o chamado de Deus. Exatamente. Que Deus Glória a chamou Deus. um homem que às vezes pode ser até difícil para ele analisar, será que eu vou conseguir vencer essa situação? Mas nós estamos vendo que através da vida íntima dele com Deus, Deus vem traçando para ele um plano perfeito. Exatamente. E eu Glória acho a Deus. isso marcante. Isso é maravilhoso. E eu Isso é quero maravilhoso. até compartilhar. Se você está em casa aí agora, que está vendo esse vídeo, se Deus não marcou você, eu quero saber qual foi o ano, qual foi a idade que Deus te chamou quando você era jovem, qual foi a experiência. Deixa no comentário isso aí, pra gente. Comenta aí. Comenta. Comenta aí abaixo do nosso vídeo, que na próxima aula Isso. a gente pode trazer esse testemunho Ó, aqui. fechou. Não, e tem um Glória a negócio, Fechou. tem um Eu negócio vejo Deus forte. nisso. É Deus, e tem um É. negócio mais profundo ainda. Se é um É negócio forte. de Deus, a gente pode trazer você aqui Glória pra a você Deus. contar essa experiência. Ô, glória. aqui com a gente. Ô, glória. Glória a Deus. Deus tá nesse negócio. Deus tá nesse negócio. Deus tá nesse negócio, mano. de Deus. Ô, glória. Então, É sério. a lição é uma lição assim envolvente. É. Chama a nossa atenção, chama. né? A lição Ela chama a nossa marca, atenção. gente. Não tem como falar Marca. da salvação, a salvação Marca. não marcar a nossa vida. E é um contexto tão lindo que a gente vê que esses homens que Deus chamou, eles enfrentavam guerras e batalhas como o jovem hoje enfrenta. É isso mesmo. Isso. As batalhas que o jovem hoje enfrenta. Mas o segredo é, jovem Adria, escutar a voz de quem te É chamou. forte. Glória a Escutar a Deus. voz de Deus, Igor. Glória O a Deus. segredo é escutar a voz de Deus. Vamos para o nosso terceiro ponto da nossa lição, que fala o sentido pleno da salvação em Cristo. Aqui está, meu irmão, um conteúdo poderosíssimo para nossa geração. O jovem Igor, vamos falar um pouco sobre isso? Vamos falar um pouco sobre isso. o sentido pleno da salvação em Cristo? Vamos lá. Vamos sim. Vamos lá. Para entendermos, irmãos, o sentido pleno da salvação em Cristo, nos é necessário voltar no texto principal da lição, Meu Deus. que nos é lido em Gênesis, capítulo 3, verso 15, que nos diz assim: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui vemos no início do capítulo 3, que é onde traz a nós uma reflexão, onde é a queda do homem, Meu Deus. onde Deus faz uma ordem ao homem que não deveria comer do fruto, e há uma desobediência da parte do homem e da mulher Meu Deus. de estar comendo algo que Deus tinha falado que não deveria ser comido. Aí, no verso 15 do capítulo 3, ele nos traz uma promessa, onde enviaria Aleluia. Jesus Aleluia. como um Salvador Que prometido, palavras, que palavras. no intuito de nos trazer a salvação. Uma salvação é essa que traz, em comparação ao nosso presbítero Adonias nos trouxe, só que no Novo Testamento ela nos é trazida sobre um sentido de perdão, onde Deus nos traz uma profecia que enviaria Jesus numa função de nos libertar dos nossos pecados, Yeah. nos trazendo uma salvação, presbítero Juciones, uma salvação em sermos salvos, Aleluia. onde só através de Jesus nós Aleluia. teríamos uma salvação, Aleluia. porque independente do cenário que vivemos, do Aham. pecado que o inimigo tenta nos colocar, Sim. no início do capítulo, Deus nos traz essa promessa para Aleluia. nos mostrar que Aleluia. Jesus é o caminho, o nosso único sentido, e através dele que nós conseguimos ter uma salvação. Meu Deus. Porque do sem céu. Cristo não há salvação. Não há. É. E jovem Igor, eu olho esse retrato Aham. desse Jesus aparecendo no Novo Testamento como aquela palavra marcante, perdoados estão nossos pecados. Meu Deus. Eu não posso deixar essa citação bíblica. Não. Não. Né? Não. Marcos, capítulo de número 2, Jesus está ensinando a palavra. Aleluia. A palavra do reino. Aham. A história vai nos dizer que vai se encher de tantas pessoas, e nesse cenário que Jesus estava pregando, do nada, do telhado vai descer um homem aleijado. Sim. E o que me chama a atenção é que esse homem tinha muitas debilidades. Ele não podia andar, ele não podia se locomover, e dependia de outras pessoas.
Isso é mais uma conversa mais pra frente, mas nós vemos aqui pessoas determinadas em levar pessoas que têm deficiência pra perto de Jesus. Exatamente. Glória a Deus. Né? É forte. E nesse projeto, eu digo sim, nós estamos com um desses projetos, Sim. né? Pessoas que estão debilitadas, nós estamos levando ela até a cruz. Faz parte do Faz projeto. parte do isso. projeto, faz parte do projeto. Aproximar essas pessoas de Jesus. Yeah. Aí vamos observar aqui que nesse cenário que esse homem tá precisando de uma cura física, Jesus não vai curar ele de primeira. Uhum. Jesus não vai falar assim, ó, pega a tua cama e anda. É o mistério de Deus. É o aí. mistério de mistério de Deus. Deus. Aí é aqui que nós vamos ver o plano perfeito de Deus, Aleluia. jovem. Água. Glória a Qual é? Deus. A princípio, no Antigo Testamento, vamos ver que Deus trouxe livramento. Aham. O livramento veio com uma parte física. Aham. Jesus veio com a graça, eu vou mudar o cenário. Porque eu livrava o povo no Antigo Testamento, só que o povo no Antigo Testamento, não, né, por dentro, eles não estavam curados. Havia um Aham. pecado. Aham. Eles estavam marcados. Aí Jesus olha assim, eu preciso limpar o homem por dentro. Eu preciso trazer uma salvação por dentro. Meu Eu Deus. preciso trazer uma transformação por dentro. Meu Deus. Depois que eu trazer a transformação por dentro, eu faço por fora. Oh, meu Deus. Ó, pra Glória você a ver. Deus. Olha que coisa linda como o plano de Deus é perfeito para Aham. nossas vidas. Enquanto eles esperavam, Adria, um jovem, um Jesus que viesse para livrar eles de Roma, Aham. Jesus veio, peraí, vou cumprir o primeiro propósito do Pai. O Pai enxergou que é necessário uma cura interna. Eterna. Nós estávamos sujos por causa do pecado de Adão e Eva. Aí Jesus vai olhar assim, meu filho, perdoados estão os seus Glória a pecados. Deus. Glória a Ó, Deus. eu carrego isso comigo. Glórias a Deus. Porque às vezes nós viemos pra casa de Deus Aham. em óbvio, em claro de receber talvez uma coisa física. Sim. Mas só que Jesus, ele sempre tem o melhor pra gente. Exatamente. E o melhor porque Jesus talvez seja algo que nós estamos precisando, uma cura interna. É. Inclusive, Presbítero Adonias, tem jovens que estão nos assistindo que está precisando ouvir essa palavra. Glória a Deus. Perdoado estão os teus Pecados. pecados. Aleluia, eu creio. Glória Esse a Deus. pecado que mancha as suas vestimentas, o sangue de Jesus perdoa. O sangue de Jesus lava as suas vestimentas espirituais. Essa palavra é muito É forte. forte, Presbítero essa é Adonias. forte. É envolvente, nos envolve. Porque é uma realidade diária do jovem. O jovem enfrenta dificuldade diária. Mas Jesus veio na cruz do Calvário, bradou tetelestai, tudo Aleluia, está consumado. glória a Deus. Para te dar o Glória a Deus. direito da salvação, para te dar o direito de receber essa palavra. Aí quando eu olho aqui, quando chega no capítulo 2, verso 11, Aham. depois dele curar o íntimo daquele paralítico e deixar aquela mensagem cravada, perdoados estão o seu pecado, ele fala agora, ó, eu digo a você, levanta-te, pegue a tua cama e vá para a tua casa. Meu Deus. Aí Jesus deu uma autoridade agora sobre o externo. Então, quando eu olho para esse retrato, eu olho os jovens de hoje. Jesus está começando a curar alguns jovens internos, Aham. para eles começar a se levantar em um período de um novo chamado, Meu para ele Deus. cumprir o propósito. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Igor, diante disso que você explicou para nós de uma forma tão clara, que Deus fez esse plano perfeito, né? Que sobre o retrato da salvação das nossas vidas, agora nós vemos um Deus preocupado em trazer uma questão de perdoar o pecado e uma capacitação. Eu creio. Eu Amém. creio que os jovens, a partir Amém. de hoje, recebendo a palavra que os perdoados são os pecados, Jesus marca, Yeah. Jesus capacita. Serão- Jovens que não faziam, vai começar a fazer, porque Deus vai começar a capacitar esses jovens, né? Amém. E Glória a Deus. você tem alguma experiência? Não falando de jovens, Sim, né? sim, É um momento sim. jovem, é um momento jovem. Amém. E nada, porque eu gosto muito, sabe? Eu aprendo muito com os jovens. Eu também. Porque Jesus vai dizer para João, jovens, eu vos chamei que vocês são fortes. Aleluia. Amém. E esses jovens são cheios da palavra de São Deus. fortes, são fortes. E nessa mesa aqui eu queria ouvir. Igor, conta pra nós a experiência sua com Deus. Sabe, que marcou? Fala pra gente, dá esse gostinho de salvação pra nós. Aleluia. Amém. Inclusive, Adonias, presbítero Adonias, como aspas, né, para me contar uma experiência minha com Deus, que inclusive foi nessa semana, eu me encontrava em um quadro de preocupação. Eu me encontrava em um quadro onde eu sentia pesado sobre mim o chamado que Deus tinha colocado. Meu Deus. Aí, em meio a essa situação, o presbítero Adonias estava comigo, nós estávamos em sentido à nossa casa. Aí conversamos no caminho sobre a palavra, sobre chamados. Aí, chegando em casa, em meu coração surgiu um desejo de buscar a Deus, porque
eu não me encontrava capaz de trazer a palavra, de falar para vocês igual eu estou falando aqui. E foi onde eu entreguei para Deus todos os meus problemas, todas as minhas dificuldades. Glória a Deus. E foi onde Deus, com sua tremenda misericórdia, ele me mostrou uma visão. Meu Deus. Que onde eu estava orando, Deus me pega e me leva para uma outra atmosfera. Aleluia. Oh, glória. Inclusive, nesse momento, eu conversando com o presbítero Adonias, eu até contei para ele que quando o Espírito Santo me tira daquele ambiente que era o meu quarto que eu estava orando, eu perco o oxigênio, eu me perco o ar. Meu Deus. Como uma dificuldade minha, não sei, para os irmãos aqui, eu fiquei até pensando assim, será que eu vou morrer? Porque me faltava o ar naquele momento. Deus. Só que eu entendia que era Deus me levando a um lugar que Ele queria tratar comigo no íntimo, no pessoal, igual o nosso irmão Adler nos trouxe aqui. Aí foi onde Ele me trouxe uma visão todas as dificuldades que eu sentia, que eu tinha, Ele me mostrou através daquela visão que é capaz, não por mim, não pelo que eu posso fazer, mas porque a graça dele em Aleluia. mim, eu consigo trazer uma palavra para o coração de vocês que estão assistindo, Aleluia. para irmãos que estão na igreja, porque Deus me mostrou um cenário onde eu vivo. Deus me mostrou a casa onde eu moro, o meu patrão que lá mora, e ele me mostrava que nesse cenário onde eu colocava dificuldades sobre o meu chamado, eu tinha facilidade em ministrar sobre a vida dele, Aleluia. sobre expulsar espíritos que ali haviam. Meu Deus. E nessa visão eu consigo me lembrar que Jesus, ele me dava uma autoridade. Aleluia. Ele me dava uma autoridade, presbítero Adonias, uma autoridade diferente. Oh, glória. Ele me dava uma autoridade cuja eu conseguia falar de uma forma, Oh, não só glória. uma forma que os irmãos ouviriam e seriam tocados de qualquer forma. Era uma autoridade que trazia um renovo. Que Era uma trazia salvação mudança que estava de chegando. vida. Era uma trazia salvação. uma mudança de vida. Aí foi quando eu profetizava sobre aquele lá, eu falava, a partir de hoje, nessa casa, nunca mais haverá isso que acontece aqui. Porque as duas almas que estavam, na visão eu conseguia ver as duas almas ajoelhadas na porta do meu Aleluia. quarto. Onde eu profetizava. Inclusive o presbítero Adonias estava até em pé nessa visão. E a única coisa que eu conseguia falar para o nosso presbítero era, seja cheio. Aleluia. Seja cheio. Porque ele estava ali na função de me ajudar a trazer a salvação para aquela casa. Que é uma casa que onde não tem uma exaltação, não tem uma bênção de Deus ali. Só que o que me... Uma salvação, É, né? só que o que me deixa assim é porque nessa visão que eu tive, Deus deixou bem claro que ele falava assim, nessa casa habita 2 servos de Cristo. Aleluia. Então ali ele me mostrava porque em meio às minhas dificuldades, em meio aos meus problemas, isso não interferia para me trazer, através de Cristo, uma salvação para aquela Aleluia, casa. glória a Então Deus. assim eu deixo para vocês, jovens, que vocês que colocam uma dificuldade, que colocam um peso através do chamado que Deus colocou Aleluia, na sua Jesus, vida, que lindo. não temas, porque se Deus é contigo, há uma vitória, Oh, glória. há um renovo, há uma Aleluia. esperança. Glória a Deus. Porque sem Deus Meu e sem Jesus. Cristo, que é uma salvação para nós, porque sem Cristo não há uma salvação. Nós não somos nada. Mas através de Cristo, presbítero Adonias, nós temos esse renovo e essa É bonito, salvação. é lindo, né? Quando Deus se manifesta no meio dos jovens de Uber, né? É Glória a Deus. né? É emocionante, É emocionante, meu Deus. Que Aleluia. experiência Me linda, que coisa de permitam. Deus. Que maravilha. Jesus é assim, irmão. Jesus trabalha, tem seus modos de agir, né? E você, jovem, Glória a fique Deus. ligado, porque certamente Deus dará uma experiência nova para você também, no nome de Jesus, né? Glória a Deus. Vamos então para a conclusão da nossa Escola Bíblica Dominical, Departamento Unidos em Cristo. A conclusão da nossa lição vai nos apresentar: a salvação é um tema central em toda a Bíblia. É verdade. No Antigo Testamento vemos Deus livrando o seu povo dos inimigos. No Novo Testamento, essa salvação alcança uma nova dimensão, a redenção dos pecados por meio de Cristo. Precisamos compreender esse plano divino como algo contínuo e progressivo, uma história de amor e graça que vem sendo revelada desde o Éden. Então nós estamos aqui, irmãos, vivendo essa experiência. Eu estou aqui tocado por Deus, por essa experiência de Deus, né, através da vida Glória do a irmão Deus. Igor, em ver o irmão Igor aqui com essa graça, com essa autoridade que Deus colocou sobre a vida dele.
E você, jovem, que tem as suas dificuldades, as suas, quem sabe, situações contrárias, é somente ir para a oração. Vai para a oração, porque na oração Deus vai te envolver. É verdade. Na Amém. oração Deus vai te direcionar. Eu creio nisso. Na oração Deus vai te guiar. Deus está levantando uma grande geração que não serão conhecidos por ser bons pregadores. Por Glória ser a Deus. bons pregadores. Não Glória serão a conhecidos Deus. por ser bons cantores. Mas serão conhecidos porque é uma geração que tem intimidade com Aleluia. Deus. Glória a Deus. Esse é o creio. segredo da vitória. Meus queridos irmãos, nossos corações estão jubilando na presença de Deus. O sentimento é de gratidão. Sim. Quero aqui agradecer a participação do querido irmão coordenador presbítero Adonias, Amém. a participação do jovem Adria, a participação do nosso querido irmão Igor, que levou essa mensagem para toda a nossa geração, para os irmãos Glória que a estão Deus. aqui nos Estados Unidos, para os irmãos que estão no Brasil. Recebam aí, no nome de Jesus, da parte de Deus, que Deus continue abençoando a vida de vocês. E por gentileza, compartilhe esse vídeo, chame alguém, através do Instagram, do YouTube, através do Facebook, do Twitter, através de todas as mídias sociais. Vamos compartilhar esse conteúdo, porque esse conteúdo é poderoso de Deus. Presidente Glória a Adonias, Deus. as suas considerações finais. É um momento de gratificação a Deus, né? Que hoje eu fui alimentado, né? Hoje Glória a Deus falou meu coração fortemente. Nós vemos que nós estamos aqui para servir, mas ao mesmo tempo a graça dele é tão grande que é ele que acaba nos servindo. Então agradeço a todos Glória a vocês, Deus. toda essa equipe que está conosco. Eu deixo aqui meu abraço, meu carinho. Maravilha. Jovem Adria, seus agradecimentos. Que privilégio. Maravilha. Que aula. Que presença. Glória a Deus. Eu só tenho a agradecer a esse conjunto, esses líderes, Amém. ao jovem Igor, que testemunho. Que testemunho né? forte. Só edifica. E para mim foi um grande aprendizado. Amém. Cada amém. tópico para mim foi uma flecha no meu coração, na Glória minha a alma. Deus. Glória a Deus. E eu só tenho a agradecer e deixo aqui os meus agradecimentos e a esta juventude em que vai ver isso aqui. Vai. Yeah, Não veja só uma vez. yeah. Veja Glória a duas, Deus. três e compartilhe. Glória a Deus. Porque não tem como ouvir isso aqui e não ter mudança. É Não ser verdade. transformado É por forte. Cristo. Querido irmão Igor, jovem Igor, suas considerações, por gentileza. Primeiramente, vem meus agradecimentos por estar aqui com o presbítero Adonias, meu líder. Presbítero Adonias, também meu líder. Juciones, Amém. presbítero Adonias. Amém. Aqui o nosso irmão Adria. Primeiramente, vem os agradecimentos, como eu disse. E para os jovens, eu trago essa palavra que em meio a dificuldades, em meio a problemas, assim como eu sou jovem aqui também, enfrento dificuldades, enfrento lutas durante o dia a dia, mas não deixe que os empecilhos, as dificuldades que os inimigos colocam em sua vida te atrapalhem a Deus. cumprir o chamado que Deus te enviou. Assim eu deixo essa palavra para os seus corações e que Deus abençoe a todos vocês. Maravilha, maravilha. Que aula poderosa, aula, né? que aula. Que momento de crescimento, um momento bom de Deus. Nós queremos externar também os nossos agradecimentos à equipe da mídia que está aqui, né? É verdade. Nosso querido irmão Josimar, que está aqui nos controles. Também o nosso irmão Gediel, que está aqui. Eles não aparecem, né? Eles estão após a câmera, mas estão fazendo um trabalho brilhante. Que Deus abençoe a vida de vocês, a todos os irmãos. Agradecer o apoio do nosso pastor Leomi, né? Que tem nos apoiado. Também o nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, pastor Carlos Marçal. A todos os queridos irmãos que estão envolvidos nessa obra. O projeto, eu digo sim, está envolvendo todo mundo. Porque Glória é a um Deus. projeto de Deus. É um projeto que Deus fará maravilhas no nosso meio. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua casa e a sua família. Porque Jesus é bom E o e o diabo não presta.